E no dia de hoje eu quero trazer uma reflexão para o seu coração com o tema Não construa a sua casa na areia. É a instrução de Deus para nós hoje. E eu quero basear essa reflexão no livro de Provérbios, no capítulo 14, nos versos 11, que diz assim a palavra de Deus: A casa dos perversos será destruída, mas a tenda dos retos florescerá. Glória a Deus por esta palavra. Meus queridos, quando nós observamos as Escrituras como um todo, nós podemos observar que já existe um modelo de Deus já ajustado para o seu povo. Um modelo sobre como nós podemos e temos que viver uma vida aqui neste mundo. E este modelo nos instrui que mesmo diante de um mundo conturbado e alienado de Deus, é possível nós vivermos uma vida plena. É possível nós vivermos uma vida felizes, mesmo diante das complexidades da vida, mesmo diante das adversidades da vida. Isso tudo é possível quando nós desejamos e almejamos seguir as instruções que Deus nos dá através da sua palavra. Mesmo diante de uma sociedade distorcida dos padrões e valores que a palavra de Deus nos apresenta, é possível nós achegarmos a Deus através da obediência na sua palavra, diante de tudo aquilo que ele nos apresenta. E quando nós olhamos para a vida de Jesus, através dos seus ensinamentos, eu sempre observei que Jesus, ele usava uma linguagem figurada através das parábolas, utilizando os recursos ali da cultura da época, para aplicar alguma verdade a todos aqueles que desejavam ter uma vida plena nele. A todos aqueles que desejavam viver uma vida de súditos do reino de Deus. A todos aqueles que já seguiam Jesus e precisavam aprimorar a sua fé, através dos seus ensinamentos, com base às suas instruções. E era diante desses ensinamentos que Jesus trazia grandes lições para o seu povo, grandes lições para os seus discípulos. E é em paralelo a essa leitura que nós fazemos de Provérbios no capítulo 14, nos versículo 11, que nós lemos aqui, que eu trago também para vocês aqui Mateus capítulo 7. Porque Jesus aqui ele está comparando a vida de um homem prudente com a vida de um homem insensato. E Jesus estava enfatizando, através dessa lição, através dessa aplicação prática do capítulo 7 de Mateus, sobre escolhas, sobre as escolhas que nós decidimos fazer para as nossas vidas. E Jesus ele começa dizendo lá no versículo 24, dizendo assim: Portanto, quem ouve as minhas palavras e as pratica é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Jesus está comparando essa pessoa como uma pessoa que escolheu a melhor parte, que era construir a sua casa sobre a rocha que é Cristo. É o fundamento da nossa fé. É Ele quem nos direciona, quem nos norteia, quem dita as regras das nossas vidas. Então, quem escolher viver a sua vida com base nas Escrituras, através dos ensinamentos de Cristo, mesmo quando cair a chuva, mesmo quando transbordar os rios, mesmo quando os ventos soprarem contra a nossa casa permanece de pé. Ela não cai, porque o alicerce da nossa casa é a rocha que é Jesus. Os nossos sonhos, os nossos projetos estão fundamentados nessa rocha. É isso que Jesus está aplicando como prática, o ensinamento para os seus discípulos. E de igual modo, Jesus está trazendo um outro paralelo. Nos versículos 26, lá de Mateus capítulo 7. Mas quem ouve essas minhas palavras e não as pratica, é como um insensato que construiu a sua casa sobre a areia. E aí Jesus ele traz um paralelo a isso, dizendo: quando cair a chuva, quando transbordar os rios, quando soprar os ventos, essa casa ela virá a pique, porque ela foi construída sobre a areia. E é tão interessante que, quando nós pegamos esse paralelo dos ensinamentos de Jesus com Provérbios capítulo 14, que nós acabamos de ler, há um aprendizado aqui para nós, há um ensinamento profundo para as nossas vidas, mesmo quando nós seguimos Jesus, gente. Porque uma casa, aparentemente, ela pode até ser muito bonita e atraente. Mas se essa casa, se ela não foi construída sobre um sólido fundamento, que é Cristo, ela acabará sendo destruída quando a tempestade chegar. Porque o apóstolo Paulo, lá na carta de 1 Coríntios, no capítulo 3, nos versos 11, ele diz: porque ninguém pode colocar um outro fundamento além do que está posto, o qual é Jesus Cristo. Então, mesmo nos padrões da nossa fé, quando nós decidimos fazer do nosso jeito, da nossa forma,
e nós desvirtuamos o propósito, as instruções que a Bíblia nos dá, que nos direciona, e a gente dá o nosso jeitinho brasileiro de fazer as coisas, a tendência é a nossa casa vir a pique. Porque nós tiramos os olhos do fundamento, nós tiramos os olhos do que realmente importa. E o que importa é o que a palavra nos diz. Então, quando você tende a se desviar do propósito de Deus, automaticamente não prevalecerá aquilo que você colocar as mãos e que você irá fazer. A Bíblia diz que se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham aqueles que edificam. Isso significa que construir uma família sem a presença de Deus é construir para o desastre. Quando nós alicerçamos relacionamentos sem a presença de Deus, está fadado ao fracasso. Quando nós tomamos decisões no aspecto profissional, sem a presença de Deus, sem o norte, sem um direcionamento de Deus, está fadado ao fracasso. Porque dinheiro e sucesso não podem manter uma família firme. Dinheiro e sucesso não podem manter um relacionamento saudável. Porque diante das tempestades da vida, a maior necessidade da família não é coisas, mas é de Deus. A maior necessidade dos relacionamentos não são coisas, mas é de Deus. E é por isso que, conforme diz Provérbios, aqui que nós acabamos de ler, que a tenda dos retos florescerá. E a tenda dos retos florescerá, gente, não porque a sua casa está fora do alcance da tempestade. Enquanto igreja, nós não estamos livres dos vitupérios da vida, das dificuldades da vida, pelo contrário. Embora a chuva caia no nosso telhado, os ventos soprem contra a parede das nossas casas, a casa permanece de pé, porque ela foi construída sobre a rocha. Quando a nossa decisão é manter os alicerces firmes na rocha, venha o que vier, aconteça o que acontecer, o fundamento é Cristo. Não porque eu sou forte por mim mesma, não porque eu posso tudo por mim mesma, porque o meu fundamento, a minha fé, está fundamentada na rocha. E a tendência é florescer. E a palavra de Deus disse que essa tenda floresce porque Deus ali habita. Floresce porque a bênção de Deus está sobre ela, sobre essa casa que está estruturada na rocha. Floresce porque aqueles que habitam nessa tenda são como árvores plantadas junto às correntes das águas, que jamais murcham e jamais deixam de produzir o seu fruto. Então, quando você aprende a construir as suas bases naquele que tudo pode, naquele que é o caminho, naquele que é a verdade, naquele que é a vida, naquele que é Senhor de tudo e de todos, naquele que, quando nós dizemos eu posso todas as coisas naquele que me fortalece, é porque ele nos garante a vitória. A palavra de Deus disse que Deus é amor, ele é bondade, mas a palavra também de Deus nos diz que ele nos confronta através da sua verdade. E a verdade de Deus para os nossos corações nos dias de hoje é: não construa a sua casa na areia. Entrega definitivamente o seu caminho ao Senhor. E essa entrega significa confiar. Quando eu confio, eu consigo descansar. Quando eu confio, eu consigo crer verdadeiramente que mesmo quando o vento está soprando do lado de cá, existe uma voz de Deus que está dando ordem aos seus anjos a nosso respeito do lado de cá. Isso é confiança. A fé é exatamente a convicção daquilo que nós não vemos, que nós não enxergamos, mas nós cremos. Que se Deus falou, vai se cumprir. Que esta palavra possa arder no seu coração, assim como está ardendo no meu coração. Que a minha casa, que a minha vida, a casa representa a minha vida, possa de fato estar embasada naquilo que a palavra de Deus disse que eu sou, que eu tenho e que eu posso. Naquilo que a palavra de Deus disse que ela é para nós e por nós. Que Deus nos instrua no dia de hoje a construir o nosso alicerce na rocha que é Cristo. Que as mãos dele, santa, grande, poderosa, seja sobre a minha e a sua vida, em nome de Jesus. Que Deus abençoe e fique com ele.